mais de você. Não se esquece. Estamos apresentando o programa Vida em Cristo, com a pastora Roseli Eloy. Aleluia, glória a Deus. Tarde de bênção, tarde de vitória, tarde que o Senhor reservou para nos abençoar. Sábado abençoado, glória a Deus. E nós vamos para a palavra do Senhor, né? Eu já estou fazendo a live é no meu Facebook, Roseli Eloy. Roseli Eloy, meu Facebook, amém? E essa programação é um presente da comunidade Vida em Cristo, que aqui em Sorocaba, onde eu estou, fica na Avenida Santa Cruz 205, próximo a CPFL, próximo ao posto de saúde Márcia Mendes. E amanhã às 10 horas da manhã teremos um culto abençoado lá, um culto com o pastor Daniel Baltazar. Né? O pastor Daniel Baltazar estará lá trazendo a palavra de Deus para nós, né? Para nós. Deus abençoe, né? Pastor Daniel, Deus abençoe, que tem nos ajudado, né? E ele vai estar todos os cultos, nas quintas-feiras às 20 horas, agora no mês de julho e no mês de agosto. Também aos domingos às 10 horas da manhã. Tá bom? A nossa sede fica lá em Porto Feliz, na Avenida Perimetral Mário Covas, no Jardim São Marcos, a Avenida Perimetral Mário Covas 2701, né? No Jardim São Marcos, lá em Porto Feliz, né? Em Porto Feliz, a nossa sede. Os cultos são todas as quartas, sábados e domingos às 19h30. Glória a Deus, né? Alguns irmãos já estão entrando na live. Deus te abençoe, Ricardo Pontes. Kelly, Deus te abençoe. Jacira, paz, querida, Deus te abençoe. Então vamos começar lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está aqui, aleluia, no livro de Marcos, capítulo 10, e a partir do versículo 46. Marcos 10, versículo 46, amém? É uma passagem bastante conhecida, fala do cego de Jericó, do cego Bartimeu, né? E nós vamos meditar hoje, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu creio que essa palavra vai falar com você, amém? Vai falar com você, independente do seu problema, da sua situação, essa palavra vai falar com você. E diz aqui: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, ele, Jesus, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que parasse, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele clamava cada vez mais alto, e ele não ficou temeroso com o povo que estava falando para ele calar, né? E Jesus parou e Jesus parou e disse: chamem ele, né? E chamaram ele, falaram: tem bom ânimo, o mestre te chama. Deus te abençoe, Gi, Deus te abençoe, Lucas. E assim, Jesus parou, né? Falou: levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, Jesus disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Deus te abençoe, Kaique. Que eu tenha vista, né? Que queres que eu te faça? Então vamos lá. O cego de Jericó, como eu disse, pastor Robertinho, Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. E é assim, o cego de Jericó, ou o cego Bartimeu, como queiram, né? Este homem, na realidade, não tinha nome, né? Que Bartimeu, filho, Bar é filho de Timeu,
né? O nome do pai dele, o nome do pai dele. Então, ele não tinha nome, né? Era um Zé Ninguém, ele era um homem ali, cego, mendigando junto ao caminho. Estava à beira do caminho, junto ao caminho, né? Junto ao caminho. Deus abençoe, Gi. Deus abençoe, Lucas. Kaique Costec. Pastor Robertinho, Rose. Deus abençoe. Ana Paula Rodrigues, Deus te abençoe. E ele estava ali. Esse homem não tinha nome. Estava à beira do caminho, junto ao caminho, né? Bartimeu. É Timeu o nome do pai dele. E Bar, filho dele, era filho de Timeu. Ele tinha uma descendência, porém, ele não tinha nome, era o cego, ou como muita gente tem costume de nos chamar, né, colocar apelido conforme a deficiência que a pessoa tem, sei lá, se chamavam ele de ceguinho, de cego, também não importa. Importa que ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. E ele ouviu ali, ouviu que tinha um barulho, grande multidão, né? Ouviu que tinha aquele barulho ali, aquela coisa que onde Jesus estava tinha grande multidão, né? E ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus abençoe, Eduardo. A paz do Senhor seja contigo. Então, e Jesus estava ali, né? E ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Mas tem um versículo na Bíblia que fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E ele não, como ele conhecia Jesus, como ele sabia quem era Jesus, ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos queriam que ele calasse, muitos queriam que ele calasse a boca, que ele ficasse quieto ali, e ele começou a clamar com voz mais alta, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu quero falar para você um pouquinho dessa história, né? A história foi contada por Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus, né? E também a guerra dos judeus. Ele diz que Timeu era um general conceituado na época, lutou por Israel e tudo, né? E, porém, ele resolveu se revoltar contra a nação lá. E os bens dele foram confiscados, né? E ele se tornou uma pessoa perigosa. Timeu, perigosa, o pai do cego. Se tornou uma pessoa perigosa, ele foi perseguido e morto, crucificado, porque era assim que os romanos faziam, matavam e crucificavam as pessoas, né? E ele ali foi, o Império Romano fez tudo isso com ele, né? Tudo isso com ele. Ele morreu. E aquele cego, o filho dele teve os olhos arrancados. Eles não mataram o filho, mas teve os olhos arrancados, vazados. Eles furavam os olhos, né? Os romanos eram terríveis. E furaram os olhos daquele... Eu acredito que quando ele era criança ainda, ele teve os olhos furados, né? Ele teve os olhos furados ali. Então, ele não tinha nada. Ele não tinha herança do pai. Ele não tinha nada. Deus te abençoe, Rodrigo. Deus te abençoe, Eunice. Então ele não tinha nada, ele não tinha herança, não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma capa. E esta capa, ela era oferecida pelo próprio Império Romano, né? Era uma capa que era uma marca, né? Uma marca de, assim, era doada pelo Império Romano, né? Era doado pelo Império Romano e era uma marca, assim, uma identificação que ele poderia mendigar, né? Hoje não tem pessoas que montam barracas, não tem que ter uma carteirinha da fiscalização ali e tal. Esse cego, ele tinha que ter essa capa para as pessoas verem que ele precisava das pessoas, ele era um mendigo. E o Flávio Josefo ainda diz que nessa capa estava escrito atrás, que ele era, escrito nas costas, que ele era um miserável, né? Que mendigo e que vive de esmolas. Quer dizer, era um Zé Ninguém, era um desgraçado, né? Não tinha nada. E por seu pai ter sido considerado um rebelde, né? Que se revoltou contra o Império, o pai dele foi morto e ele perdeu tudo. Perdeu tudo,
Não tinha nada, não herdou nada do pai. A única coisa que ele tinha era essa capa, que era como se fosse ali um amuleto, uma autorização para mendigar, que é como se significasse que ele dependia das pessoas, né? Eu quero fazer um adendo aqui, um parágrafo, e falar para você que não é diferente nas nossas vidas, né? O inimigo das nossas almas, o diabo, ele fica ali ao derredor, querendo colocar uma capa em mim e em você, querendo colocar, nos rotular com uma capa. A capa da infidelidade, a capa da traição, a capa dos vícios, a capa dos problemas, a capa do desemprego, a capa da desunião, a capa de briga nos casamentos, né? Várias capas ele quer lançar em mim e em você. E na capa escrever atrás que nós somos desgraçados, que não temos a graça de Deus, que nós somos miseráveis, que nós estamos mendigando. Aleluia. O cego não via nada, mas as pessoas viam nas costas dele escrito que ele era mendigo, desgraçado, não merecia nada, dependia das pessoas, não tinha nada, dependia das pessoas, né? A gente não vê muitas vezes, mas o inimigo quer lançar isso nas minhas costas e nas suas costas também, mas está repreendido em nome de Jesus. Na minha vida e na sua vida é o poder de Deus, é o que Deus quer que nos aconteça. E quanto a nós, não vale na nossa vida nem adivinhação, nem encantamento, nós somos de Deus, amém? Então, essa capa, ela significava uma identificação como mendigo, uma total dependência dos outros, ele dependia totalmente das pessoas, um amuleto ali, né? E ao mesmo tempo servia como uma proteção, né? Que garantia a ele um ponto de trabalho, o local de trabalho. Ele estava usando aquela capa, ele poderia ficar ali junto ao caminho pedindo esmolas. Ele poderia, né? Ele poderia. E aí, quem garante que as pessoas não chegavam para ele e falassem, você é cego por causa do teu pai, que era um baderneiro, que se revoltou, que fez isso e aquilo, né? E muitas vezes as pessoas também nos julgam pelos nossos pais ou por alguém das nossas famílias, né? Alguém que não é correto na nossa família. Que toda família tem alguém, né? Como diz por aí, toda família tem uma ovelha negra, né? Toda família, mas eu creio que a graça de Deus é tão grande, o amor de Deus, o amor de Jesus é tão grande por nós e pela nossa casa, pela nossa família, que Ele vai tirar o seu parente dessa situação. Ele vai tirar o opróbrio da tua vida, da tua casa, da tua família, amém? Ele vai tirar isso que te envergonha no meio dos teus, amém? Eu não sei de que forma que Deus vai usar, eu não sei se Ele vai salvar essa pessoa, eu não sei se ele vai deixar que essa pessoa seja presa, eu não sei se ele vai permitir, o que Deus vai permitir, né? Mas eu sei que ele vai tirar essa vergonha do meio da tua família em nome de Jesus, amém? E é assim, né? Mas só que este cego, filho de Timeu, ele tinha dentro dele algo especial, algo bom, e ele não se deixava ali se abater por aquelas ofensas, né? E é isso que eu quero que você preste atenção nesta tarde. Não se deixe abater pelas coisas que têm chegado ao teu ouvido. Não se deixe abater pelas coisas que as pessoas pensam a teu respeito. Eu sempre falo aqui nessas lives que o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. O que importa é o que Deus tem feito por nós. O que importa é que Deus quer de nós, né? E Deus tem pensamentos bons, pensamentos de bem, né? Coisas boas para nos acontecer. E Ele não se entregou, Ele não se revoltou e não tomou também as dores do Pai, né? Não tomou as dores do Pai. Ele não foi lá tirar satisfação com ninguém. Olha, vocês fizeram isso com meu pai, isso, aquilo. Não. No momento, ele aceitou aquele destino para ele. Ele aceitou, ele ficou quietinho ali, até esperando que alguém pudesse resolver. Com certeza que esse homem aqui, ele cresceu na graça e no conhecimento. A palavra de Deus fala, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. E mesmo depois de velho, ele não vai se desviar dele. Aleluia! E aquele homem cresceu sabendo que tinha alguém que podia curá-lo, tinha alguém que podia libertá-lo, tinha alguém que podia mudar a história da sua vida. Até então, ele estava condenado a ser cego pelo resto da vida. Ele estava condenado a ser cego pelo resto da vida. Ele era diferente, ele não aceitou aquilo. Ele estava calado ali porque ele sabia quem podia resolver. Tanto é que quando ele ouviu aquele barulho, ouviu aquelas pessoas falando, aquela multidão, e ele ouviu falando assim, é Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
E ele falou, não, eu sei que Jesus, o rei, aleluia, o filho de Davi, ele pode resolver meu problema, ele pode resolver minha situação. E gritou bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Porque no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, se eu não me engano, fala que viria o rei, que era descendência do trono de Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele creu. Se alguém está mostrando para você um Jesus pobre, um Jesus que não pode resolver tua causa, não aceite, grite, filho de Davi, rei da descendência de Davi, aleluia, tenha misericórdia de mim, e qualquer que for o seu problema, qualquer que for a sua situação, ele vai resolver, aleluia, ele vai resolver, crê somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ele não é impossível. Para Jesus não é impossível. E aquela frase fez com que Jesus parasse. Jesus parou. A Bíblia diz, né, no versículo aqui 49, e Jesus parando, falou, vem, né? Mandou chamar ele, mandou chamar o cego, porque aquela frase, filho de Davi, aleluia, o filho de Davi está aqui nessa tarde, o filho de Davi está aí nessa tarde para resolver as nossas causas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem bom ânimo, levanta-te, levanta essa cabeça, Deus é contigo. Não fale para Deus o seu problema, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus, aleluia, fale para o seu problema, glória a Deus, aleluia. Deixa a capa, deixa essa capa que estão querendo te colocar, aleluia. Não sei se você tem usado, se não tem usado, não importa, mas estão querendo te colocar a capa de mendigo, de que você é necessitado, que você precisa dos outros, da ajuda dos outros, que você é totalmente dependente dos outros. Não, você é totalmente dependente de Deus. Você é totalmente dependente de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Jesus na sua vida, aleluia. Deus te abençoe, Jacques. Aleluia, você precisa de Jesus na tua vida, você não precisa de José, de João, de Bernardo, de quem for, você não precisa, você precisa de Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário para te salvar, que morreu, aleluia, na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância, aleluia. Estão querendo te parar, estão querendo menosprezar o Deus que você serve, e não é diferente hoje, quando você resolve entregar a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor, as pessoas falam, ih, esses crentes aí, nossa, que coisa, é isso, é aquilo, e mostram só o lado mal da coisa. O lado ruim tem em todo lugar, tem na igreja evangélica, tem na igreja católica, tem no espiritismo, o lado ruim tem em todo lugar, mas nós temos que olhar para o lado bom da coisa, para o lado bom. Jesus morreu para te salvar, para te libertar, para te dar uma nova vida, e esse cego, ele não parou, apesar de não ter nome, de não ter, só sabiam que era filho de Timeu, né, e não ter herança, não ser nada, não ser ninguém, era um Zé Ninguém. Ele falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Faça Jesus parar nessa tarde para você também. Fale comigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai ter misericórdia e vai entrar com providência na tua vida. Jesus parou e ele lançou a capa. Qual era a parte dele? Lançar a capa. Lançar aquela identificação que falava que ele precisava totalmente das pessoas. Ele falou, opa, chegou de quem eu dependo totalmente, e deixou a capa e foi ter com Jesus. E Jesus sabia muito bem que ele era cego, Jesus sabia o que ele precisava, porém Jesus falou, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Aleluia. Jesus pergunta para você nessa tarde, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é a sua prioridade? E aquele cego falou para Jesus, aleluia, mestre, que eu tenha vista, aleluia, louvado seja Deus. Amados, vocês sabem que quando a vista é furada ou quando arranca os olhos, não tem mais jeito.
não tem mais jeito. Mas quando Jesus chega, tem jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, há solução, há milagre, há vitória. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Peraí, ele pediu vista e Jesus falou que a fé salvou? Que negócio que é esse? É assim mesmo, é por fé, é por fé. A fé é a certeza de que nós não vemos, mas nós cremos. Aquele homem ainda não tinha visto nada, mas ele creu que Jesus podia curá-lo. Ele creu que Jesus podia mudar a vida dele. E não é diferente na sua vida. Creia que Jesus pode mudar essa situação, mudar a tua vida, mudar o quadro. Pode ser que você esteja cego para algumas coisas, mas eu creio na libertação. Hoje, em nome de Jesus, que você veja que Jesus morreu para te salvar. Que você veja que não há mais impedimento. Que você precisa só de Jesus para chegar a Deus. Que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, para ninguém falar que foi o homem. Então o próprio Deus se rasgou aquele véu, para que não haja, aleluia, separação entre você e Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus junta, Ele é o intercessor, Ele é o intermediário, Ele é o advogado, aleluia, louvado seja Deus. E Ele chegou nessa tarde porque você falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Ele tem misericórdia e já te deu vitória para a glória dele, aleluia. Vai, a tua fé te salvou. Com certeza aquele cego estava ali, não sei por quantos anos, mendigando, precisando dos outros, né? Mas ele falava, quando eu ver o filho de Davi, eu vou ser curado. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo para interceder por mim e por você perante Deus, que Ele é o nosso advogado, você vai ser salvo, você vai ser curado, você vai ser liberto para a glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, e o cego ali enxergou, né? E aí diz assim, que logo ele viu. Não foi amanhã, não foi depois da manhã. Então Deus está esperando você reconhecer que Ele é soberano, que Jesus é o único caminho, Jesus é o caminho. Aquele homem estava junto ao caminho, na beira do caminho, pedindo esmolas. E Jesus mostrou qual era o verdadeiro caminho. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Né? Que ninguém venha a Deus se não for por Jesus. Então, creia que Jesus falou para ele, ó, pode ir, você está curado, a sua fé te salvou. Só que ele não fez isso, ele não foi, ele seguiu Jesus pelo caminho, aleluia, aleluia. Ele falou, agora me mostraram o caminho, eu vou seguir Jesus pelo caminho. Hoje eu comecei essa programação lendo o Salmo 34, se você puder na tua casa, leia o Salmo 34, o Salmo 34 fala que quando Davi buscou ao Senhor, ele respondeu, aleluia. Fala que quando ele olhou, né? Quando Davi olhou para o Senhor, ele foi iluminado. Deus te abençoe, Wellington. Deus te abençoe. Quando Davi olhou para o Senhor, ele foi iluminado e não ficou confundido, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? Receba o livramento do Senhor aí para a glória de Deus. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. A gente tem que provar e ver. Não é só ficar, as pessoas falaram isso, falaram aquilo. Tenha a sua experiência pessoal com Deus e você vai ver o que Ele vai fazer no meio da sua família. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia. E Ele livra de todas as suas aflições, todas. Ainda fala que muitas são aflições dos justos, mas Deus livra de todas. Não é só de uma, é de todas. É de todas. Todas. Amém? Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, quem tem aflição na alma, o contrito de espírito. Deus está bem pertinho de você, Deus está pertinho, aleluia. E esse cego não foi diferente, ele falou, eu sei quem ele é filho de Davi, e eu preciso dele na minha vida.
Faça esse propósito também. Jesus é filho de Davi, ele é rei, ele veio aqui para morrer por mim e por você e levar todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, todas as nossas aflições, ele tem levado sobre ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse cego sabia quem ele é. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você já tem ele na tua vida? Se você não tem, faça esse propósito hoje, aceite o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida e você vai ver tudo mudar. Você vai ter problemas sim, vai ter situações difíceis sim, como diz aqui no Salmo 34. Muitas são a aflição dos justos, mas Deus a livra de todas. Ele vai te livrar, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te mostrar o caminho e do caminho você não vai sair mais. Amém? Do caminho você não vai sair mais. O que queres que eu te faça? Deus, Jesus, pergunta para você nessa tarde, o que queres que eu te faça? Fala aí para Deus, o que você quer que Ele te faça? Pega um papel aí, escreva, olha Jesus, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Eu quero que o Senhor faça isso por mim. Mas tenha prioridade, o que você quer primeiro? Esse homem precisava ver. Esse homem precisava ver e tirar a vergonha dele. Qual que é a sua vergonha? É um cheque devolvido? É a conta bancária? É o quê? É o que? Qual é a sua vergonha? Jesus resolveu aquele problema e tirou a vergonha. Ele teve os olhos furados, vazados por causa do teu pai que se revoltou contra o Império Romano. E você, o que tem te envergonhado? O que tem te envergonhado? Jesus pergunta hoje, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fale para o Senhor o que você quer que Ele te faça e Ele fará para a glória dEle, amém? E a hora não para, irmãos. A hora não para, já estamos quase no final do programa e eu quero, em nome de Jesus, agradecer a todos que ligaram aqui, a todos que entraram na live e orar por vocês, amém? Orar por vocês. Glória a Deus. E desejando que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, um restante de sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, uma semana abençoada para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Deus glorioso, estamos na Tua presença, Pai, agradecidos, Senhor, pela Tua presença neste estúdio, Senhor, na Majestade FM. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que quando nós buscamos a Ti, Tu responde. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados, não ficamos confundidos. Senhor, tira toda a confusão, Senhor, do Teu povo. Tira toda a confusão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que tem confundido o Teu povo cai por terra em nome de Jesus. Os Teus olhos, Pai, estão em todos os lugares, Pai. Os Teus olhos estão em todos os lugares. Senhor, livra-nos das nossas angústias. Livra-nos das nossas aflições. Pai, o Senhor está perto de todos que invocam a Ti, Senhor. Todos que têm o coração quebrantado, o espírito contrito, Pai. Nós sabemos quem o Senhor é. Então, filho de Davi, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, socorre-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, pela irmã Lourdes, Senhor, e por todos os seus filhos, Pai. Pelo Maurício, Pai. Pelo Maurício, Pai, pelo Mauro, Senhor, pelo Márcio, pelo Marcos e pelo Marcelo, pela Michele, Pai, em nome de Jesus, e pela Márcia, Pai. Entra com provisão, Senhor. Entra com providência, Pai, nestas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma o pastor João Tadeu nas Tuas mãos, Senhor. Continua abençoando, dando força, dando graça e dando vitória. Toma a Eliana Oliveira nas Tuas mãos, Pai. Continua abençoando, Pai, dando força, dando graça e dando vitória. Pai, toma o Wellington nas Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida do Wellington, Senhor. Visita o coração dele, arranca toda a tristeza, Pai, em nome de Jesus. Que ele tenha uma nova vida contigo, Senhor. Que ele tenha uma nova vida contigo, Pai. Toma o Jaques nas Suas mãos, Senhor. Continua abençoando, dando força, dando graça e dando vitória. Pai, abençoa o Rodrigo Vieira, Pai. Abençoa a Eunice, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dá vitória a Eduardo Chane, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa a Ana Paula, Senhor, em nome de Jesus. Ana Paula Rodrigues. Paula, Jesus te ama e eu também, querida. Deus, abençoa a Rose, Pai, em nome de Jesus, a minha prima. Abençoa o pastor Robertinho, Senhor. Dá vitória ao pastor Robertinho. Abençoe o Kaique Costec, Senhor. Dá vitória ao Kaique, Pai. Oh Deus, abençoe o Lucas Fernandes, Senhor, meu sobrinho, Pai, em nome de Jesus. Abençoe
Abençoa a Jacira, Pai. Abençoa a Gi, Senhor. Abençoa a Kelly, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Ricardo Pontes, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a Daniela, Senhor. O Marcelo Bueno, o Mateus, Pai, em nome de Jesus. A sua mãe Maria Luísa. A irmã Ana Maria da Vila Dignidade, Senhor. O irmão Adão, a irmã Ana. Pai, eu te agradeço pela vitória na vida da irmã Ana, Senhor. Pai, abençoa a Margarete, o Claudinei, a Sueli, a Josefa, sua mãe e todas as suas irmãs, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a Gabi, Senhor. Deus, abençoa as vendas, Pai, em nome de Jesus naquela loja. Deus, abençoa a Gracinda, Senhor. O Mauro, te agradeço pela vitória na vida do Mauro, Senhor, que já está respirando sem aparelho, Pai. Nós oramos, nós cremos na vitória, Pai. No Marcelo, Pai, do Renato, Senhor. Abre as portas, Pai. Abre as portas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela Cláudia, pela Luzimar, Senhor, em nome de Jesus. Abre as portas para ela também, Pai. Deus, eu te peço pela Angelita, pela Dani, pelo Mateus, pelo Felipe, pelo Anderson, Pai. Eu te peço, Senhor, pelo José Carlos, tio do Nick, Senhor. Abençoa o Nick Valente, Pai. Eu te peço pela Preta, Pai, da Vila Barão, o Nenê, Senhor, da Vila Barão, pela Luana do Itanguá. Senhor, eu te peço, Senhor, pelo pastor Baltazar e toda a família Baltazar, Senhor. Todos eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pela Zelma, que sempre compartilha as nossas lives, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela nora dela, Adriana Godoy, pela neta Júlia, pela neta Daniela, pela Priscila, pelo Daniel, Pai, em nome de Jesus, pelos seus filhos, Pai. Eu te peço por todos os irmãos de Sorocaba, por todos os irmãos de Porto Feliz, Pai, em nome de Jesus. Pai, continua abençoando o pastor Sivaldo, Pai, o Vicente, Senhor, o Maurílio, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, o Jair, Pai, a pastora Lúcia Gabriel, o apóstolo Paulo César, todos os programadores da rádio, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Dantas e Léo, a Dilma e toda a família, a Sandra Ribeiro e toda a família, o seu Dito, Senhor, e toda a família, a Cida, o Rafa, o Regis, toda a família, a Renata, o Cícero, Pai. Em nome de Jesus, todas as famílias serão benditas em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio na bênção, Senhor, eu creio na vitória sobre os lares, Pai. Em nome de Jesus, e te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel. E eu espero vocês amanhã, às 10 horas da manhã, no culto, na Avenida Santa Cruz 205, Comunidade Vida em Cristo. Que Jesus te abençoe, que a paz esteja no teu lar. Tenha um restante de sábado maravilhoso, um domingo abençoadíssimo e uma semana de vitórias com a presença de Deus. Tenha paz no seu lar, em nome de Jesus. Creia que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Amém? Crê somente que o milagre vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Amado do Senhor, Deus é contigo. A vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Que a paz seja contigo.